Tá gravando. Bom, bora falar sobre emergência. Um caso ontem na emergência, né? No hospital onde eu trabalho. É extremamente interessante que no final ainda me deixou muita dúvida. Era um paciente que chegou pra gente, né? Trazido ali por populares, em crise convulsiva. Tá? A gente levou ele para a sala de estabilização, sala vermelha, e já iniciamos ali as primeiras medidas para tentar cessar essa crise convulsiva dele. A gente optou por midazolam, né? E a crise convulsiva foi cessada. Só que eu já comecei a achar estranho o período pós-ictal daquele paciente. Fui ver a parte neurológica dele, ele não tinha reação, as pupilas não tinham fotorreação. O paciente estava desde o início pós-convulsão, mesmo ali o período pós-ictal, né, esperado, mas um Glasgow totalmente rebaixado. Inicialmente, um paciente ali com um Glasgow talvez de 5, 6, tá? Depois disso, que reverteu essa primeira crise convulsiva, esse paciente começou a apresentar um ataque supraventricular, tá? Uma frequência cardíaca muito alta, o padrão eletrocardiográfico claro de livro, de TAC supra, e a gente optou por a cardioversão elétrica, visto, né, a hemodinâmica do paciente, o estado hemodinâmico do paciente, o estado neurológico do paciente estava deprimido, o paciente estava instável, então a gente optou por cardioversão elétrica. A primeira tentativa não cardioverteu, fizemos a segunda, aí na segunda sim, a gente conseguiu reverter. Esse paciente passou 2 minutos ali mais ou menos estável, depois dessa cardioversão, né? O padrão eletrocardiográfico dele ficou bem estabelecido, só que esse paciente começou a rebaixar, começou a saturação dele a cair, e nessa hora a gente precisou oxigenar melhor esse paciente, e conversando com a médica de plantão, decidimos ali que deveria acontecer a intubação daquele paciente. Tá? Isso tudo foi muito rápido. Isso tudo que eu estou falando aqui aconteceu em 4, 5 minutos. Tá? Decidimos intubar o paciente. O paciente tinha uma via aérea difícil, tá bom? A primeira tentativa tinha ali um nível de secreção. Provavelmente esse paciente broncoaspirou, tá? A ausculta dele estava sugestiva para uma broncoaspiração. O tanto de secreção que tinha na via aérea, a gente aspirou. E na segunda tentativa foi efetuada a intubação orotraqueal desse paciente. Posteriormente, esse paciente foi encaminhado aí para um hospital de referência, né? Não vou citar nomes aqui de hospitais. E na UTI móvel. Só que dentro da UTI móvel esse paciente começou a ter várias convulsões. Só que aí já era um quadro um pouco mais fácil de reverter, visto que esse paciente já estava sedado, né? A gente já tinha pego um acesso central, já tinha colocado ali a sedação para ele e acabou aumentando um pouquinho o midazolam, acabou dando certo, esse paciente conseguiu controlar essa crise convulsiva. Mas o que me deixou muita dúvida foi essa correlação dos estados que esse paciente apresentou. Crise convulsiva, ataque supraventricular, rebaixamento de nível de consciência. Então, óbvio que esse paciente ficou na vermelha desse hospital e já entrou para a UTI. E eu ainda estou aguardando aí alguns diagnósticos. Eu não sei se esse déficit focal dele, que ele chegou numa crise convulsiva tônico-clônica realmente clássica, tá? Mas com rebaixamento de nível de consciência já estabelecido, pupilas ali totalmente sem reação, né, à luz. E depois esse problema com essa ataque supraventricular bem estabelecida, aquela ataque supra de livre. Então isso me gerou muita dúvida. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, né? Médicos, enfermeiros, o que é que vocês acham sobre esse caso? O que é que vocês acham que pode ter acontecido? O que é que pode ter levado esse paciente a sair de uma crise convulsiva e entrar num ataque supraventricular? Visto que as medicações que são usadas para reverter uma crise convulsiva são totalmente o contrário, né? O paciente pode gerar uma depressão respiratória, fazer uma bradicardia, ele deprime o sistema nervoso central de uma maneira geral. Então, eu achei isso bem interessante, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de caso para a gente discutir, me segue aqui, tá? Deixa um gostei, deixa seu comentário, um abraço.